E uma coisa que muita gente comentou Uhum. quando a gente soltou a agenda, Sim. e muita gente deve te perguntar, Uhum. é isso, né? Pastor com ascendência oriental. Sim. Não tem muitos, né? Eu pelo Muito menos, pouco, é. você é o primeiro que eu conheço. Qual Não, que é a tua história? existem, só que são raros. É? É verdade. No Brasil são raros. No né? Brasil. No Brasil são raros. A minha história, assim, meus avós vieram para o Brasil como missionários. De onde? Do Japão. Japão do mesmo. Japão. Então, minha avó é de uma cidadezinha perto de Osaka, uma cidade rural. Meu avô já é de Tóquio. Os dois se encontraram na igreja, na juventude, casaram. Lá no Japão. Igreja o quê? Evangélica? Evangélica no Japão. E assim, lá no Japão praticamente não tem evangélica. É isso que eu achei estranho. Exato. A história, raro, né? A história da conversão do meu avô do shintoísmo para o cristianismo é uma coisa sobrenatural. Pô, conta pra gente antes de você continuar essa história. Então, isso aqui eu tô falando aqui da década de 20, tá? Então eu cresci escutando essas histórias. Meu avô faleceu em 99 com, se eu não me engano, 80 e poucos anos. E então, quer dizer, a gente cresceu escutando a história da conversão dele, que era a mãe dele, minha bisavó, desafiando a cultura da família. Era uma mulher católica, cristã católica. E, inclusive, eles vinham do lado da mãe, de uma linhagem mais aristocrata. Então, vinha com muito privilégio. Pra você ter uma noção, meu avô conta pra gente que ele foi aprender a amarrar o cadarço com 12 anos de idade. Nossa. Porque só ele tinha 4 servos, só ele. Ao redor dele, na casa dele, 14 servos. Então, assim, ele era, assim, o playboy dos playboys. Sei. Então, a mãe dele, e daí isso aí eu não sei como comprovar, tá? Mas eu vou falar o que a gente escutou. E eu escutei já de outras famílias japonesas também. Que a mãe do meu avô, a minha bisavó, foi a primeira mulher a ter um diploma de ensino superior no Japão. E para isso, ela tinha que se vestir que nem um homem, cortar o cabelo, rapou o cabelo para se tornar ficar que nem um homem. E fez o curso dela no ensino superior assim. Então, ele sempre admirou muito ela por ser essa figura que desafiava o status quo. E ela faleceu com ele ainda na faculdade. Então, muito novo, perdeu a mãe. E nesse processo, um dia ele falou que estava chorando andando pelas ruas de Tóquio, assim, em luto. E ele abre o olho assim e vê na frente dele, assim, como se fosse uma visão aberta, né, da mãe dele. Mas parecia que era um rosto meio que de anjo. Sim. Tudo de anjo, mas flutuando assim, ó, levitando assim em cima dele, na frente dele. Daí ele sai gritando, Okasa, que é mãe em japonês. E sai correndo atrás dela. E esse negócio parecia que fosse, parece um fantasma, um vulto assim, ele ia mexendo. E ele correu uma rua inteira, virou quarteirão, foi pra outra rua. Então, quer dizer, ele ficou correndo atrás. Até essa imagem virar uma esquina e desaparecer. Quando virou a esquina e desapareceu, ele se encontrava numa praça pública e tinham mais ou menos umas 100 e poucas pessoas de pé, escutando um homem branco em cima de uma caixa de madeira falando com um tradutor do lado. Era um missionário cristão metodista britânico. Nossa. O cara era da Inglaterra falando e ele parou para escutar. Pela primeira vez na vida dele, começou a escutar a mensagem de Jesus Cristo. Ele falou, cara, naquela hora lá veio uma certeza. Ele falou assim, isso aqui é a verdade. Ele falou que ele começou a chorar e o britânico falou assim, ó, quem quer tomar essa decisão hoje de viver para Jesus? Ele levantou a mão, entendendo que aquilo lá ia custar uma herança, uma tradição. Quebra, né? Porque no Japão, aqui, o shintoísta é shintoísta pro resto da vida, os filhos, os netos. Então, quer dizer, ele toma essa decisão, daí a palavra já chegou pro pai dele. Daí ele já começa os embates com o pai. Eu sei que assim, tudo culminou em ele ser deserdado. E quem acolheu muito ele nessa época, porque ele estava se formando da faculdade de odonto, foi essa comunidade evangélica que o britânico tinha formado. E nessa comunidade estava minha avó, que tinha vindo para a cidade. Então se conheceram lá, casaram, meu avô se formou, começou então a exercer a profissão de dentista por lá. E no início do casamento eles entenderam um chamado missionário ao Brasil, para Amazonas. Então foi assim que minha família veio. Veio para Amazonas primeiro? Foi pro Amazonas porque tinha um hospital missionário no Amazonas, no meio dos indígenas. Então ele veio para servir como dentista no hospital.
Entendi. Então ele foi lá e ficou servindo, eu não sei exatamente quanto tempo, eu sei que foi quase um ano, se não me engano, até ele contrair malária. Daí quando ele contraiu malária, o pessoal falou, ó, seguinte, se a gente puser você de volta no navio para voltar ao Japão, você morre. Você não chega lá vivo. O único lugar aqui que você vai conseguir ter uma chance de sobreviver é em São Paulo, no Instituto Butantan. Então os caras levaram ele lá do Hospital do Amazonas pro Instituto Butantan. E ficou lá, meses recuperando. E eu sei que ele ficou um tempão lá recuperando. Quando ele se recuperou e saiu, né? Aí duas senhoras americanas agora, missionárias, metodistas, vieram a ele e falaram, ó, seguinte, eu sei que você tá recuperado, eu sei que teu plano é voltar, que teu tempo aqui no Brasil já terminou, você já serviu o que tinha que servir lá no hospital, quase você foi embora, Deus foi bom, você sobreviveu, mas a gente quer propor algo a mais para você. Será que você não pensaria e oraria a respeito de ficar aqui na capital, porque tem muito japonês imigrante aqui. E o pessoal não entende português. Eu tô falando agora da década de 30. Então, para pensar, a imigração... a imigração japonesa que começou praticamente foi o quê? Em 1908 foi o primeiro navio que chegou. Então, até a década de 30 tava cheio de japonês. E o pessoal não tinha ainda aquela coisa do traquejo da língua, da cultura. Hoje eu sou a terceira geração. Né? Então, assim, você vai ficando cada vez mais brasileiro. Mas eles falaram, a gente precisa de igrejas japonesas. Então foi assim que minha família ficou aqui no Brasil e não voltou. Então a gente tá aqui pra... Minha mãe cresceu na igreja, eu cresci na igreja. Foi isso. Só que a igreja que eu cresci era japonesa. Pra você ter uma noção, tinha o culto em japonês e o culto em português. Um depois do outro? Ou falava um, falava outro? Não, um depois do outro. Ah, é? Daí no português iam o pessoal que já nasceu no Brasil, né? Entendi. Daí no japonês é o pessoal que até hoje não aprendeu português. Os mais velhinhos.